Questão 4. Ele me diz: um amperímetro com deflexão de fundo de escala de 100 mA tem uma resistência interna de 5 ohms. Para convertê-lo em amperímetro com uma deflexão de fundo de escala de 1 ampere, deve ser conectada uma resistência, letra A, em série ou em paralelo. Justifique. Vamos lá. Eu tenho um amperímetro. Um amperímetro é um aparelho eletrônico feito para medir corrente. Pensa, amperímetro, ampere. Todo aparelho eletrônico, ele possui dentro dele um circuito elétrico. Nesse nosso caso, quando o nosso amperímetro está na função de miliampere, ou seja, passa uma corrente por ele de 100 miliampere, com uma resistência interna de 5 ohms, esse amperímetro tem um circuito igualzinho esse camarada aqui. Aqui passa uma corrente I, aqui é a minha resistência R e aqui a minha tensão U desse circuito. Esse circuito tá aqui dentro do aparelhinho, do amperímetro. Pensa na televisão da sua casa. Na televisão da sua casa existe um circuito elétrico dentro dela, que são aquelas placas verdes. Aquilo são circuitos elétricos que fazem ela funcionar. Aqui no nosso aparelho, que é o amperímetro, tem um circuito elétrico que, a princípio, é esse daqui. Tem uma corrente de 100 mA, tem uma resistência interna de 5 ohms. Então, vamos, a princípio, primeira coisa, calcular qual é a tensão que esse circuito tem. Qual é a tensão para esse circuito funcionar? Nós sabemos que tensão é igual a R vezes I. Tensão é justamente quem a gente quer encontrar. A nossa resistência vale 5 e a nossa corrente vamos passar para ampere. Lembra, para eu usar essa fórmula, eu tenho que passar para ampere. Passando isso para ampere, eu fico com uma corrente de 0,1 ampere. Então, fazendo 5 vezes 0,1 ampere, eu tenho que a tensão do meu circuito vale 0,5 volts. Beleza. Só que reparem, toda essa explicação que eu tô dando para vocês não é a pergunta que ele me fez. A pergunta que ele me fez é: se eu substituir essa corrente de 0,1 ampere para uma corrente de 1 ampere, eu tenho que colocar uma outra resistência nesse circuito. E a pergunta dele é: eu coloco uma outra resistência aqui em série, vou chamar essa de R1 e essa de R2, ou eu coloco uma outra resistência nesse circuito em paralelo, R1 e R2. Essa é a minha pergunta. Quando a minha corrente passa de 0,1 para 1 ampere, eu coloco outro resistor em série com o meu R1, com o meu de 5, ou eu coloco uma outra resistência em paralelo. Vamos lá. Para eu achar a minha tensão, outra observação, independente de qual vai ser a minha corrente e de quantos resistores eu vou ter aqui, a minha tensão U, ela vai valer 0,5 volts, porque nós já calculamos ela. Então, eu mantendo minha tensão U, vou chamar ela de tensão U1, e eu aumentando a minha corrente para 1 ampere, repara uma coisa. Esse resistor de 0,5,
ele funciona quando uma corrente de 0,1 ampere passa por ele. Se eu tiver uma corrente de 1 ampere passando por ele, o que vai acontecer com esse resistor? A capacidade dele só pode passar uma corrente até 0,1 ampere. Se eu coloco uma corrente maior do que a capacidade dele aceita, o que vai acontecer com esse cara? Queimar. E lembra, no circuito em série, a minha corrente é igual para os dois resistores. O meu resistor R2 aguenta uma corrente de 1, mas o meu resistor R1 não aguenta uma corrente de 1 ampere. Então, se eu fizer essa ligação em série, o meu resistor R1 vai queimar. Então, não serve o meu circuito em série, porque um dos meus resistores vai queimar, que é o R1. Já que eu descobri que não serve circuito em série, a nossa letra A está descoberta. Está respondida, né? O circuito para que a gente coloque uma segunda resistência para passar uma corrente de 1 ampere tem que ser em paralelo. Então, essa é a nossa resposta, perdão, da letra A. Beleza, sabendo disso, na letra B, ele me pergunta o óbvio. Qual o valor dessa outra resistência, que eu chamei de R2? Quanto vale essa resistência R2? Agora, nós estamos querendo que eu tenha um circuito dessa maneira e eu sei que para o meu resistor R1, a minha corrente 1 precisa ser 0,1 ampere. O R1, que vale 5, só aceita uma corrente de 0,1 ampere. Se aqui chega uma corrente, vou chamar essa aqui de I2, melhor. Pode ser, I1 de I. Se aqui chega uma corrente I de 1 ampere e 0,1 já veio para o meu resistor R1, o que sobrar é o tanto de corrente que vai passar no meu resistor R2. Como é que eu faço essas contas? I é igual, é a soma da minha corrente 1 mais a minha corrente 2. I vale 1. A minha corrente 1 vale 0,1. A minha corrente 2 nós não sabemos. 1 menos 0,1 é igual a I2. I2 é igual a 0,9 ampere. Então, esse é o valor da minha corrente I2. I2 vale 0,9 ampere. Lembra? Num circuito em paralelo, eu tenho que as correntes que passam pelos meus resistores são diferentes, mas que a minha tensão é igual em cada resistor. Então, se eu sei que U é igual a R vezes I, U I1 é igual a R2 vezes I2, o 1 vale 0,5, R2 é quem a gente quer encontrar, e 2 vale 0,9. R2 é 0,5 sobre 0,9. R2 vale 0,55 ohms. Então, a nossa letra B está respondida. Percebam, uma resposta está entrelaçada na outra. Minha dica nessa questão é: testem as duas maneiras. Você não consegue identificar se o circuito precisa ser em série ou em paralelo, testa fazendo com a resistência em série, testa fazendo com a resistência em paralelo. Você vai perceber que algo de errado vai acontecer. Então, se você perceber que em série deu alguma coisa de errado, a resposta só pode ser em paralelo.